Olá, pessoal, boa tarde. Bem, estamos aqui para falarmos e estudarmos sobre um assunto muito importante para a língua portuguesa, tá? E especialmente para o que nós chamamos de morfossintaxe, né? A morfossintaxe é a morfologia, que é a composição das palavras, juntamente com a sintaxe, que é uma parte da gramática que estuda a organização da frase, tá? Nesta aula, nós estudaremos sobre o verbo e nós perceberemos que esse verbo ele é uma palavra muito importante em uma frase, tá? Que inclusive quando ele aparece em uma frase, a gente vai chamar essa frase de oração. Então, uma oração é uma frase que tem verbo, tá? Bem, nós falaremos sobre o verbo, sobre o que é, como ele funciona, os sentidos que eles causam em uma frase, tá? E também vamos entender o porquê que ele constitui essa frase, tá? O que nós chamaremos, então, a partir de agora, de oração. Nesta primeira parte da aula, nós focaremos, então, em estudar o verbo, tá? Enquanto palavra, tá? Então, antes de tudo, nós precisamos lembrar dos pronomes, tá? Por que nós precisamos lembrar dos pronomes? Porque os verbos, eles estarão relacionados às pessoas do discurso. O que são as pessoas do discurso? São as pessoas que fazem parte de uma comunicação, tá? Lembrem que para haver uma comunicação, para que as pessoas conversem, ou se for num sentido escrito, por exemplo, para que as pessoas leiam, eu preciso que pessoas estejam envolvidas nessa conversa, tá? Então eu precisaria, por exemplo, de uma pessoa que fala e de uma pessoa que recebe essa fala, né? Ou se for num texto escrito, uma pessoa que escreve e uma pessoa que recebe essa escrita, que seria o leitor, tá? Então, para que haja essa comunicação verbal, né, uma comunicação então que há uso de palavras, eu preciso de pelo menos duas pessoas. E pode surgir uma terceira pessoa também, que é sobre quem eu estou falando. Então percebam que eu tenho uma pessoa que fala. Como ela é a pessoa que produz a comunicação, a gente chamará essa pessoa de primeira pessoa, porque ela é a pessoa que surge primeiro na comunicação. A pessoa com quem ela está falando, então, é a segunda pessoa da comunicação. Por quê? Porque essa pessoa que surgiu, ela surgiu em segundo momento para receber a mensagem da primeira pessoa, certo? E a terceira pessoa que pode surgir em um discurso é sobre quem está se falando, tá? Então é uma terceira pessoa porque eu estou falando de uma outra pessoa, certo? Então aqui tem uma ilustração que eu acho que fica bem claro assim para a gente lembrar das pessoas do discurso, tá? Vou mostrar aqui agora para vocês. Então, pessoal, notem aqui, ó. Eu tenho uma primeira pessoa, né? Eu tenho uma primeira pessoa que é essa daqui. Essa pessoa a gente chama de emissor porque ela produz a mensagem, né? Ele que emite a primeira mensagem, então por isso que ele é considerado primeira pessoa, porque as palavras vieram primeiro dessa pessoa, tá? Essa pessoa, então, que foi a primeira que emitiu uma mensagem, manda essa mensagem para uma segunda pessoa da conversa, que é quem recebe a mensagem, que a gente chama então de receptor, tá? E olha só, pode acontecer de numa comunicação surgir uma terceira pessoa, que é o referente, ou seja, sobre quem eu estou me referindo. Então, olha, a primeira pessoa está conversando com a segunda pessoa da conversa sobre uma terceira pessoa. Então, está comentando sobre uma outra pessoa, tá? Que então a gente chama de terceira pessoa, certo? Então, olha que interessante, a comunicação ela funciona desse jeito. E os pronomes, tá? Que são essas palavras que substituem o substantivo, eles surgem justamente para isso, para se referir a essas pessoas do discurso. Então vejamos aqui, ó, quais são os pronomes. Nós temos os pronomes no singular, que é quando indica um elemento só, e nós temos as pessoas no plural, que é quando indica mais de um elemento. Então vamos pensar assim: quem que é a primeira pessoa que produz uma mensagem? Sou eu, certo? Então o eu é o pronome em primeira pessoa, porque eu sou o primeiro a produzir a mensagem. A segunda pessoa é quem recebe a mensagem.
Então, quem está recebendo minha mensagem é o tu, ou seja, a pessoa com quem eu converso. E a terceira pessoa que pode aparecer em uma comunicação é o ele ou ela, que são então essas pessoas de quem eu estou falando, né? E no caso seria singular porque eu estou falando de uma única pessoa, tá? Então, ó, o eu, que é a primeira pessoa, conversa com o tu sobre um ele ou um ela, né, se for feminino. Agora, eu posso pensar do mesmo jeito no plural. Vamos supor que agora há mais pessoas aí envolvidas. Então, se tiver uma pessoa produzindo a mensagem e nessa mensagem estiver eu e mais alguém, então nós estamos falando do nós, né? Porque nós produzimos a mensagem. Nós produzimos a mensagem para vós, né? Que aí eu estou falando com mais de uma pessoa, e nós, né, estamos conversando sobre uma terceira pessoa que são eles ou elas. Então são outras pessoas que estão aí de fora, né, de quem eu estou falando. Então são eles ou elas. Então os pronomes aqui, ó, nada mais é do que o plural desses daqui, certo? Tudo bem? Lembraram então dos pronomes? Muito simples, né? Então, primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela, no singular. Agora no plural, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós e terceira pessoa do plural eles ou elas, certo? Agora que lembramos então sobre os pronomes, tá? Eu posso aqui relembrar com vocês também sobre os verbos, tá? Os verbos são palavras que designam ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então ele pode designar uma dessas três coisas. Ou uma ação, que é algo que alguém pode praticar, né? Alguém pode fazer. Um estado, né? Ou um fenômeno da natureza, que é uma ação que a natureza faz. Então vejam só, quando eu falo assim, eu brinco todos os dias. Quando eu digo eu brinco todos os dias, eu estou aqui usando um verbo, né, que é o brinco, porque vem do verbo brincar, que representa uma ação, ou seja, uma ação que alguém fez. Quem fez? O eu, né? Então, esse eu aqui, ele é a primeira pessoa, lembra? Porque é quem produz a mensagem, ele que está falando. Então, é a primeira pessoa do singular. E ele está praticando uma ação, que é a ação de brincar, certo? Então, é uma ação que alguém fez, que no caso aqui sou eu. Tudo bem? Eu poderia mudar esse eu por ela. E aí eu estaria falando de uma terceira pessoa. Então, eu poderia falar, ela brinca todos os dias. Então, continua sendo uma ação, é um verbo que indica uma ação, só que aí eu mudei a pessoa que fez essa ação. Em vez de ser eu, virou ela, né? Ela brinca todos os dias. Então, percebam que eu posso mudar a pessoa, né? O pronome que realizou a ação, tá? E aí eu preciso adaptar o verbo à pessoa a quem ele se refere, tá? Então, o verbo ele pode representar ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, lembrem que ação é tudo que alguém pode realizar, pode fazer, tá? Então, por exemplo, brincar, amar, viajar, andar, tudo isso alguém pratica, alguém faz. Então, essas palavras são chamadas de verbos. Bem, o verbo também pode representar um estado. O que significaria um estado? Significa o estado que alguém se encontra, tá? Não é estado das regiões do país, tá, gente? É estado em que a pessoa se encontra. O verbo que liga essa característica, né, que é o adjetivo, ao pronome, que é de quem eu estou falando, essa palavra que está fazendo essa ligação se chama verbo de estado, tá? Então, por exemplo, ela está triste. Bem, essa frase aí representa um estado. Alguém está triste, né? E quem está? O ela. Então, o ela é o pronome de quem eu estou falando, é a terceira pessoa, porque eu estou falando com alguém de uma outra pessoa, então esse ela é a terceira pessoa de quem eu falo. Então, esse ela aqui é o pronome em terceira pessoa, e essa pessoa está triste. Então, triste é o adjetivo, porque é a característica dessa pessoa nesse momento. E quem está ligando e dando a ideia do estado de tristeza é o está. Então, o está, né, que vem do verbo estar, indica estado, tá? Porque ele demonstra que alguém está naquele estado, entendeu? Então, o está é o verbo estar e indica, então, um verbo de estado.
Ah, aqui nós também temos um outro verbo que também é de estado. Então, por exemplo, ela permanece triste. Perceba que a característica ó, aqui é para ela. Então, triste é o adjetivo, só que o permanece, que vem do verbo permanecer, ele indica o estado também, né? Porque é graças a esse verbo que eu sei a característica. Então, ele está aqui para ligar essas duas palavras e indicar o estado em que a pessoa está. Tudo bem? Está chovendo hoje. O verbo aqui, ó, é chovendo, que agora indica um fenômeno da natureza, que é uma ação que a natureza realizará. Então, chovendo vem do verbo chover, tá? E aí ele representa o nosso verbo porque é um fenômeno da natureza. Muito simples, né? Então lembrem que verbos são classes de palavras, né? Assim como tem muitas outras classes, cada uma com sua função. Como, por exemplo, nós temos substantivo, adjetivo, artigo, e o verbo é mais uma dessas classes, só que para eu identificar o verbo, eu preciso lembrar que ele representa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Tudo bem? Agora, vamos entender que o verbo ele tem um início, né? Ele tem uma forma nominal. O que é uma forma nominal? É o nome, como se correspondesse o nome desse verbo, tá? Então, o verbo, ele nesse início, né, nessa palavra inicial, de onde ele vem, a gente chama esse verbo de infinitivo, tá? E os verbos no infinitivo, que é o início, né, a base desse verbo, ele pode terminar com ar, er, ir ou or, tá? É que o or é uma derivação do er. A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, o verbo no infinitivo, ele pode terminar em ar, er, ir ou or. Por exemplo, quando eu digo assim, amar, tá vendo? Aí termina com ar. Proteger, termina com er. Sorrir, termina com ir. Por termina com or. Tá vendo? Todos esses verbos que eu disse são verbos de ação, tá? Então, são verbos de ação e que terminam com dessas terminações aqui, que formam, então, o infinitivo, tá? Então, um verbo no infinitivo, ele sempre terminará ou com ar, er, ir ou or, né? E ele, então, indica como se indicasse o nome do verbo, tá? Essa forma nominal, por ser o início dessa palavra, tá? É de onde ela vem. Agora, nós vamos classificar o ar, ir, ir entre primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Então, quando os verbos no infinitivo terminarem em ar, a gente fala que ele está na primeira conjugação. Quando eles terminarem em er ou or, pertencem à segunda conjugação. E quando eles terminarem em ir, pertencem à terceira conjugação, tá? Então, muito simples. Terminou em ar, verbo no infinitivo pertencendo à primeira conjugação. Terminou em er, verbo no infinitivo pertencendo à segunda conjugação. Verbos em ir, verbos no infinitivo pertencentes à terceira conjugação. Certo? Bem, e aí os verbos, além de tudo isso, ele também nos informa o tempo em que as ações ocorreram, tá? Então ele pode representar 3 grandes tempos. Ele pode ser presente, pretérito ou futuro. O pretérito é o passado, tá? Então lembrem que o tempo, ele é dividido entre esses 3 grandes tempos. Ou ele pode se referir a algo presente, ou a algo passado, ou a algo futuro. É igual o tempo da nossa vida, né, gente? Hoje o tempo atual é o presente, o que eu vivi antigamente, né, antes de hoje, se chama passado e o que eu viverei daqui para frente se chama futuro. Então esses são os 3 grandes tempos. E os verbos, sejam eles de ação, estado ou fenômeno da natureza, eles indicarão esse tempo. Então eles indicarão quando isso ocorreu. Então, por exemplo, quando eu falo eu trabalho todos os dias, percebam aqui que o verbo trabalhar, né, que está aqui se referindo a uma pessoa que é o eu, né, o pronome eu. Então, eu trabalho todos os dias, esse verbo está no presente, porque eu estou dizendo sobre algo que eu faço ainda hoje, né? Eu estou fazendo por esses dias. Então, ó, eu trabalho todos os dias, no tempo atual. Então, é um tempo que indica presente. Agora, se eu falar assim, eu trabalhei ontem,
Agora eu mudei o verbo de tempo. Por quê? Porque eu não estou mais falando de algo que acontece hoje. Eu estou falando de algo que já aconteceu. Então aconteceu ontem. Então a partir do momento que já não é hoje mais, já virou pretérito, virou passado. Então eu trabalhei ontem, virou passado. E o futuro? O futuro é algo que ainda ocorrerá. Então eu trabalharei amanhã, né? Então é algo que ainda vai acontecer. Eu posso mudar as pessoas, tá, gente? E aí, mudando as pessoas, eu vou alterar o verbo para concordar com essa pessoa. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ela. Aí eu falo, ela trabalha todos os dias. Continua no presente, porque é algo que ela está fazendo atualmente. Ela trabalhou ontem. Se eu mudei aqui, ó, ela trabalhou ontem, continua passado, mas aí eu passei para trabalhou porque estaria concordando com ela. Ela trabalhou ontem. E no futuro, ó, ela trabalhará amanhã. Tá vendo? Permanece no futuro, só que como eu mudei a pessoa, tive que mudar o verbo, tá? O verbo, na verdade, continua o mesmo, com a mesma ação, só que eu mudei a conjugação dele, né? Ele passou para a terceira pessoa do singular. Ela trabalhará amanhã, certo? Então, esses são os três grandes tempos. E olha, uma dica: toda vez quando vocês tiverem que identificar o tempo, observem se na frase tem palavras temporais que indicam também tempo. Então, por exemplo, todos os dias. Se eu estou falando de todos os dias, significa que é algo atual. Então, aí eu tenho que usar o verbo no presente mesmo. Ah, se eu estou falando de ontem, então eu tenho que usar o verbo realmente no passado, porque já aconteceu. Se eu estou falando de amanhã, significa que algo ainda ocorrerá. Então eu tenho que usar o verbo realmente no futuro, tá? Então, se for um exercício, por exemplo, de preencher com presente, pretérito ou futuro, observem se na frase tem palavras que indicam tempo, porque isso vai te ajudar a saber que verbo empregar. Se você vai ter que colocar esse verbo no passado, no presente ou no futuro, certo? Bem, e aqui tem uma dica para que vocês saibam a diferença entre an e ão no final do verbo. Isso ocorre quando a gente está falando de terceira pessoa, tá? Que é o ele, da terceira pessoa do plural, que é o eles ou elas. Então, toda vez quando você for usar o verbo com eles ou elas, e aí quer criar esse verbo ou no passado ou no futuro, vocês repararão, né? Vocês vão reparar ainda no futuro que ele sempre vai acontecer com an ou ão, tá? Quando terminar com an, indica tempo passado. Então, toda vez que você usar o eles ou elas no texto, ou até o nome, tá? Você pode falar assim, Rafaela e Joana trabalharam ontem, né? Porque Rafaela e Joana são elas, né? Mesmo que você use o nome das pessoas, você continua se referindo a elas. Então, elas trabalharam ontem, né? Então, esse trabalharam, ó, indica passado. Quando indicar passado, eu tenho que escrever com AM no final. Trabalharam. Elas trabalharam ontem. Quando eu quiser indicar futuro, eu tenho que escrever com ão, dessa forma aqui. Então, eu, por exemplo, Rafaela e Joana, que são elas, né? Trabalharão amanhã. Aí eu tenho que usar ão. Então, ó, elas trabalharam ontem, passado. Elas trabalharão amanhã, futuro. Então, tem que tomar cuidado na hora que escrever, porque se você errar esse finalzinho do verbo, você muda o sentido da frase. Uma coisa que era para ser futuro, de repente virou passado na sua frase, entendeu? Então tem que tomar cuidado para não escrever errado. Então lembrem que na terceira pessoa, que são eles ou elas, terminou com an, passado, indica passado. Terminou com ão, indica futuro. Então, ó, exemplos aqui. Eles comeram saladas ontem. Eles comeram salada ontem. Indica passado. Ó, comeram, uma coisa que já ocorreu. E, inclusive, tem aqui, ó, um tempo, né? Então, se é algo que realmente ocorreu, então tem que terminar com an aqui, quando for eles ou elas, tá? Eles comeram salada ontem. Quero dizer que vai ser futuro, ó. Eles comerão salada amanhã, tá? Aí tive que mudar o final do verbo. Comerão com ão no final. Outro exemplo. Meus pais viajaram ontem. Então, meus pais viajaram ontem, já ocorreu, terminei com AM. Meus pais viajarão amanhã. Ó, viajarão, uma coisa que ainda ocorrerá. Então, futuro. Aí eu tenho que terminar com ão, tá? Com a ou, então. Muito simples, né, gente? Então, essa aula, ela servirá,
né? Ó, servirá futuro, uma coisa que vai servir ainda. Então, essa aula servirá para que vocês respondam àqueles exercícios que foi passado na semana anterior. Eu sei que vocês já fizeram, tá? Mas eu enviarei essa aula agora porque eu quero que vocês reflitam sobre esse assunto. Se possível, voltem nos exercícios, confiram, tentem pensar para ver se realmente responderam certo. Em seguida, corrigir os exercícios, porque eu postarei um vídeo de correção também, tá? Só que antes dessa correção, eu quero que vocês tentem pensar novamente. Tudo bem, então? Bem, por hoje é só. Até a próxima aula em que corrigiremos os exercícios. Um beijo a todos, bom final de semana e até a próxima videoaula.